Antissocial, sem vergonha, desempregado, pobre passado, a maior fonte de flashbacks existente. A questão é que muitas das coisas da qual você vai lembrar aconteceram na época da escola, já que foram essenciais para sua formação como indivíduo. Claro, uma juventude saudável vai resultar numa vida adulta saudável. Mas o que acontece quando o problema tá muito além disso? Quando você não para de lembrar do que já aconteceu e pensa que queria mudar as coisas. Mesmo com as melhores intenções, tudo deu errado, fazendo você pensar que era melhor ter ficado quieto. Que acontecimentos distorceram o que você era na sua essência e te moldaram como pessoa. Se até a mínima coisa pode te mudar como um grande efeito borboleta, imagina quando algo maior acontece. Então, se algo do passado te atormenta, eu tenho um anime pra você. Ele fala sobre Kaizaki Arata. Ele é um desempregado de 27 anos. Após sair da faculdade, ele arrumou seu primeiro emprego, mas acabou desistindo dele depois de 3 meses. Desde então, ele tem pulado de entrevista em entrevista, até que ele se estabilizou no emprego de meio período, trabalhando no mercado à noite. De vez em quando, ele sai com seus colegas antigos pra beber, fingindo ter um trabalho normal, como todo mundo. Então, após uma dessas saídas pra beber, ele encontra um homem misterioso, esse que oferece um acordo. O Kaizaki deveria ser a segunda cobaia de um experimento. Assim, no final do experimento, ele teria a chance de conseguir um emprego. Bastava apenas tomar essa pílula. Essa que o faria voltar a ter 17 anos, pelo menos em aparência. Depois disso, ele só precisaria passar um ano no ensino médio novamente. Assim, ele seria recomendado para vários empregos e talvez pudesse até escolher qual ele queria. Mas havia duas condições. Primeiro, ninguém poderia saber que ele participa do Real Life. Segundo, após a experiência, nem ele nem seus colegas vão se lembrar do que aconteceu. Então, sem pensar duas vezes, ele aceita. E quando acorda, 17 outra vez. Essa piada não foi intencional. Agora, como parte do seu acordo, ele deve ir pra escola. Então, ele senta na cadeira errada, esquece o material, é pego com um cigarro e, mais importante, ele conhece a Hishiro, uma garota que é um pouco lenta quando se fala de relações pessoais. Ela é inteligente, mas não tem muito tato, não sabe nem fazer um sorriso direito. O problema do Arata é que ele criou uma certa ansiedade social. Já o problema da Hishiro, ela não conseguia se interessar tanto pelos outros. Então, eles seguem juntos, se entendendo e entendendo aos outros ao seu redor. De começo, é difícil pro Arata se enturmar no meio de tantos adolescentes. Ele tem tantos nós do passado que chega a ser difícil falar sem pisar em algum espinho. A professora chama ele após a aula pra dar uma bronca. Ele fica surpreso que mesmo ela sendo tão nova, ela tá indo tão bem como professora e ainda assim se preocupa com ele. Figuras femininas lembram ela. O coração bate mais forte, a respiração cessa, parece que o mundo vai acabar. E nada acontece. O primeiro dia passou. No dia seguinte, ele vê que a Hishiro não vai conseguir comprar seu almoço por não ter trazido dinheiro. Então ele empresta dinheiro pra ela e fala pra ela devolver quando puder. Gente mais nova dá vontade de proteger. Entre todos os outros, ele é o primeiro que tenta entender a Hishiro como ela é. Eles trocam mensagens e a vida segue. Um tempo depois, a segunda colocada da sala tenta roubar a bolsa da Hishiro. Ela não é uma pessoa ruim, mas decidiu escolher um método ruim pra descontar sua frustração, já que ela achava que a Hishiro queria roubar o lugar dela. Trapaças e modos injustos lembram o que fizeram com ela. Logo após, conhecemos o problema da Tamarai, a jogadora mais habilidosa do clube de vôlei. Isso já é o suficiente pra ela ser motivo de inveja. As outras garotas simplesmente perdiam a vontade no esporte graças a isso. Pra que eu vou jogar se tem um jogador que vale por todo o resto? Pra que eu vou comemorar um ponto dela se já é normal ela ser o melhor do time? Inveja. Cada uma dessas coisas lembra o Arata de um passado distante. No seu primeiro emprego, após sair da faculdade, ele se encontra numa empresa fazendo vendas. E quem fez a mentoria dele foi a Michiru Saiki, sua superior. Ela era uma das melhores vendedoras, se não a melhor. Porém, onde a luz sempre vai ter sombra. Seus colegas faziam trabalho de maneira porca enquanto culpavam a Michiru. Mas ela sempre falava que tava tudo bem, que isso não era nada e era pro Kaizaki crescer, que tem certas coisas que você tem que aguentar. Mas não, pro Kaizaki isso era inaceitável. Então ele enfrentou seus colegas de trabalho. E qual o resultado disso? Quando ele vê alguém fazendo algo errado, ele lembra do passado. Quando ele vê uma figura feminina superior, ele lembra do passado. Ele mal consegue apertar a gravata. Tudo isso porque ele decidiu lutar contra, se rebelar contra quem fazia o errado. E o que aconteceu? Ela se enforcou na empresa. E o que eles fazem? Fingem que não é nada. Dizem que ela gostava da empresa e queria ter um final ali, que é pra eles continuarem trabalhando. Então, sem aguentar, ele surta com todo mundo da empresa e se demite. Com apenas 3 meses de experiência. Desde então tem sido difícil arrumar um emprego. Acham que quando as coisas apertam ele desiste, sendo que não. Como dá pra explicar o que aconteceu? Como dá pra pôr isso pra fora se falar mal do seu antigo emprego demonstra falta de lealdade e compromisso? Mas não explicar te faz parecer alguém sem comprometimento. Desde então a vida do Kaizaki tem indo de mal a pior, até ele conhecer o Real Life. E assim, chegamos no começo do anime. Vendo essa situação inteira eu me perguntei o que era o certo a se fazer. Foi realmente certo se rebelar? Seria certo abaixar a cabeça e aguentar tudo calado? O que eu faria nessa situação? Sair do emprego e ficar sem garantia alguma, me arriscar por fora, no fim nada disso importa. As coisas aconteceram como tinham que acontecer e o que viu depois serviu como consequência. Esse tipo de coisa não acontece só em empresas, isso acontece em todo grupo de pessoas. Não é uma situação diferente de bullying na sala de aula, de uma exclusão no grupo de amigos. O que importa é que o Kaizaki pode levantar o rosto hoje e dizer que não se arrepende nem um pouco de ter saído da empresa. Ele passou pelos seus problemas e de passo em passo foi ganhando das suas inibições. Só que agora surge um problema. Depois de tantos eventos resolvidos pelo Kaizaki, tantas interações com a Hishiro, com ambos evoluindo como pessoas,
novas. Seja se livrando do passado ou aprendendo a ter mais interesse nas pessoas, depois de tanta coisa nesse curto ano. No fim de um dia cheio, o Kaizaki acha ela dormindo na mesa, após ficar o dia todo fazendo as preparações pro evento. Então ele nota, ele se apaixonou pela Hishiro. Ele sabe que isso é um problema, já que ele tem 27 anos e no fim ela vai esquecer dele. Numa noite igual, numa situação igual, porém num ano diferente, andando sozinha e se perguntando como sua vida foi chegar nesse ponto. Depois da faculdade, ela ganhou um emprego em uma empresa, porém por mudar muito de escola, ela nunca aprendeu a se interessar pelas pessoas de verdade. Então a sua comunicação era horrível. Graças a isso, ela ia pulando de emprego em emprego. E assim, o real life da Hishiro começou. Ela era indiferente, nem parecia estar ali. Depois de 2 meses, ela não tinha nenhuma amiga. Então, o conselheiro tentou ajudar, ela devia tentar se aproximar. Então, quando ela viu uma garota sofrendo bullying, ela foi tentar parar isso. Só que isso só fez com que a garota sofresse ainda mais. Desde então, ela continuou se afastando. É normal uma pessoa pensar que se arriscar em certas coisas é ruim. Se todas as vezes que ela tentou, deu errado. Assim, um ano se passou e nada mudou. Então, eles decidem tentar novamente. E no mesmo lugar onde ela fez a decisão de tentar de novo, no fim desse ano, ela pergunta se o Kaizaki também faz parte do real life. Ela aponta que às vezes ele reage como um adulto, que ele vive sozinho no apartamento de só um quarto, que por acaso cheira cigarro. Porém, se qualquer um deles descobrir, o experimento acaba e as memórias são apagadas. Então a Hishiro começa a tentar evitar o Arata pra entender mais o que eles sentem um pelo outro. E depois de pensar muito, ela chama ele pra um encontro no Natal. Eles passam um dia divertido, visitam várias lojas, compram acessórios parecidos e no final do dia eles decidem andar um pouco sozinhos. Mesmo sabendo que tudo isso é temporário, ele se declara e ela aceita. O ano vai acabando e eles continuam se falando, a formatura chega e durante a saída, a Hishiro pede uma recompensa ao Kaizaki. Ela pede um abraço. Ele diz que não quer que ela esqueça e fala que não vai esquecer dela. Mas em sua mente ela sente que ele vai esquecer e fala que não quer se esquecer dele. E essa noite cada um está com seu conselheiro. Eles recebem suas propostas de emprego e lembrando de cada passo até agora, o que cada um deles passou. Tudo o que melhorou durante esse tempo, é concluído que no fim, esse foi um bom real life. Então eles tomam suas pílulas. No dia seguinte, ninguém mais lembra de nada. O Kaizaki decide trabalhar no real life e a gente não sabe pra onde a Hishiro foi. O tempo se passa, ele cresce dentro da empresa e então é chamado pra uma festa de boas-vindas. Ele toma seu lugar, mas uma mulher diz que esse lugar é dela. Então ele sai e deixa ela sentar. Durante a noite toda, eles trocam certos olhares, mas cada um fica na sua. No fim, quando todo mundo já saiu, eles se encontram. Eles têm uma conversa básica um com o outro e se afastam, mas algo não sai da mente da garota. Então ela diz que também era uma cobaia do ano passado. Aos poucos, as memórias começam a voltar em suas mentes. E mesmo sem saber direito quem ele é, ela pede o número de celular dele. Eles veem que tem enfeites de celular combinando um com o outro. Então no fim, eles se lembram de tudo que passaram juntos até agora e se abraçam. Eles vão pra uma praça conversar e agora, adultos, o Kaizaki se declara novamente. A Hishiro aceita novamente e a partir disso eles continuam trabalhando juntos no real life. Ele cuida dos futuros candidatos do real life, enquanto a Hishiro cuida da parte médica. E agora eles estão mais felizes do que nunca. E assim, Real Life acaba. Real Life foi uma das melhores coisas que eu já vi, fazia tempo que eu não vi um anime inteiro em um dia. Ver a jornada do Kaizaki e da Hishiro foi algo incrível. Infelizmente eu não pude mencionar tudo, já que o mangá tem 222 capítulos. Tem tantos outros personagens que passaram tempo com eles e alguns até se casam. Tem muita coisa que o anime pulou e mesmo assim o anime não é uma experiência ruim. Tanto que é a segunda vez que eu assisto. No fim, com o passar do tempo, muitas coisas vão ficar impregnadas em você. Mas o que eu posso dizer é que assim como aquele um ano que eles passaram, assim como muitos dos amigos que você conheceu por pouco tempo, e também como esse vídeo que você tá vendo agora, tudo é temporário. Sejam coisas boas ou ruins. Então cabe a você decidir qual delas você vai reviver daqui a 1 ou 2 anos.